Olá, bom dia. Feliz sábado. Gostaria de dar um feliz sábado também para você que nos acompanha aqui aí da sua casa, aqui é a Escola de Profeta. Louvado seja Deus pela presença de vocês, por vocês estarem agora nas primeiras horas da manhã aqui junto conosco, para juntos buscarmos o nosso Deus. E louvamos ao Senhor, porque a mensagem tem chegado até você, tem chegado até a sua casa, e é um privilégio muito grande estarmos aqui para transmitir a palavra de Deus para vocês. Bom dia, família. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Que bom, né, podermos mais uma vez, mais um sábado, cultuar a Deus aqui nesse lugar, né? Eu creio que todos que vieram para cá e vieram agora, recentemente, nossos irmãos, sentiram a diferença, né? Como é diferente cultuar a Deus aqui nesse lugar. Então, nesse momento, nós iremos ajoelharmos e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela manhã que tivemos, pelas pessoas, Senhor, que decidiram, Senhor, acordar hoje, Senhor, cedo para fazer um ano bíblico, que o Senhor possa continuar colocar o coração delas, Senhor, interessados pelo ano bíblico, Senhor, que essas pessoas possam continuar, Senhor, fazendo um ano bíblico cada dia, Senhor. E também nós sabemos que aqui, se nós tivermos sede da palavra do Senhor, o Senhor nos dá a palavra e nós teremos discernimento, Senhor, porque está chegando o fim dos tempos. E que o Senhor possa iluminar na nossa mente a Bíblia e que o Senhor possa ser com essa manhã de culto e de ano bíblico. Em nome de Jesus, amém. Nesta manhã nós estudamos um pouco sobre o reino de Deus, né? O reino invisível. Os discípulos e muitas pessoas da época de Jesus esperavam por algo muito distante, né? Quando virá o reino, Senhor? Quando virá a tua glória? Mas o reino já tinha chegado e eles não tinham percebido, né? Da mesma forma, hoje nós esperamos pelo céu, né? Quando nós iremos para o céu, Senhor? Quando nós iremos morar no céu? E aí tem um hino chamado O Céu é Jesus, porque nós podemos viver a glória de Deus aqui. Nós podemos partilhar do pedacinho do céu, se eu viver como se estivesse no céu. É o que a professora Maísa leu ontem, né? Passou ontem. Nós precisamos ter nossa mente ligada nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Então, se nós mantermos nosso pensamento e nossos corações ligados às coisas do alto, nós iremos viver como se estivesse no alto. Então, vamos cantar este hino, O Céu é Jesus, 399. Agora nós iremos fazer o quê, Benjamin? Nós vamos recitar o verso que está lá em Atos 20, do 28 ao 30. Tá bem? O Noah vai contar, Noah? Vem cá, Noah. Vem contar aqui, vem, Noah. Vem contar. Eita, como ele tá arrumado, não tá, gente? Tá arrumado? Conta aí, vai contar. 1, 2, 3... Atos 20, do 28 ao 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos 20, do 28 ao 30.
Atos 20, do 28 ao 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, E e ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isso que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos 20, do 28 ao 30. Atos 20, do 28 ao 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. porque eu sei isso que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Atos 20, do 28 ao 30. Amém. Que Deus possa abençoar cada um aqui. Estão em casa também. Bom dia. Feliz sábado a você, aqui da igreja, você de casa também. Estamos nós reunidos em mais um momento. Estivemos ontem no culto do Pôr do Sol. Se você não assistiu, está lá no canal ainda, volte, assista, passe para seus colegas, acompanhe os próximos cultos também. Logo mais este culto do ano bíblico teremos o culto do sábado, que você também faça planos de participar. Se não for possível ir a uma igreja, né? Se for, vá à igreja, depois assista também o culto aqui da igreja. Então, nós estivemos essa madrugada estudando uma porção das Escrituras que falou ao nosso coração, como tem falado na realidade todos os dias. A Bíblia, ela é a palavra viva, ela se adequa à nossa condição, à nossa situação, ela consegue atingir o nosso coração e satisfazer as necessidades mais profundas da alma. Então, cada leitura que nós fazemos é de molde a falar ao nosso coração. Gosto muito do pensamento com relação ao estudo bíblico, de acordo com o último verso do Evangelho de João, onde diz que a vida de Cristo, na vida dele, o ministério terrestre, ele realizou muitas outras coisas que não foram escritas. E assim como Cristo fez muitas outras coisas que não foram escritas, com certeza houveram muitos outros homens de Deus também que viveram nesta terra que não têm a história contada aqui na Bíblia. Mas essas histórias que foram separadas por Deus para comporem esse compêndio sagrado, foi pensando em nós. Deus viu que essas histórias se adequariam, seriam capazes de falar ao nosso coração. Então, cada uma das histórias que estão na Bíblia, me alegra o coração em saber que elas foram escritas aqui porque Deus pensou em mim. E Deus pensou em você também em deixar escrito. E hoje nós lemos Ezequiel capítulo 28 e 29, também uma parte do livro de Lucas, capítulo 17, e o livro Desejado de Todas as Nações, o capítulo 55, não com aparência exterior. Aí eu gostaria de perguntar para você, como é que nós costumamos a julgar as coisas? Quando nós observamos uma situação, quando nós planejamos algo, quando nós sonhamos a respeito de algo, normalmente nós não sonhamos vislumbrando algo que é visível, algo que é exterior. Na maioria das vezes, nós fazemos um curso, uma faculdade, visando algo que é exterior, algo que é palpável, é visível, eu estou vendo, já estou premeditando aquilo. Quando nós vamos, quem trabalha, constrói uma casa, é visível. Quem corre atrás dos seus sonhos é visível. Ou quem trabalha mesmo
até para o estabelecimento do reino de Deus, as coisas parecem visíveis. O levantamento de uma igreja, estabelecimento de um grupo, são coisas visíveis. Mas hoje nós vimos que o reino de Deus ele não é por meio de coisas visíveis tão somente, mas por algo que começa no interior de cada pessoa. E nós vimos no capítulo 28 de Ezequiel a respeito dessa glória visível e de que alguém que era visivelmente muito bom. E nós vemos que o exterior, ele não é determinante. Já na história de Ezequiel 28, que nós vemos a personagem aqui do rei de Tiro, a princípio no capítulo 28, e depois a história ela se amplia e Deus linka o rei de Tiro com outro personagem. Vamos ler? Ezequiel 28, a partir do verso 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Sim, és mais sábio do que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então nós vemos aqui alguém que é realmente atrativo pelo seu exterior. Isso o rei de Tiro com todo o seu império e posteriormente o vínculo que ele vai trazer aqui com alguém que estava acima ainda do rei de Tiro e que naquela circunstância, como citou o verso 3, se fazia até mais sábio do que o próprio Daniel, que é um dos homens mais sábios. E o verso 14 diz o seguinte, tu eras o querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, o profeta ele parte de uma descrição do rei de Tiro, um rei terreno, para falar de Lúcifer, que em um momento era perfeito, era sábio, era poderoso, mas devido a essa sabedoria, à perfeição do seu caminho, as coisas exteriores, corrompeu-se o seu coração e passou então a ter dentro de si iniquidade, como disse o verso 15. E ele passou a olhar para si mesmo e confiar na sua própria formosura e sabedoria e desejou ocupar lugar maior do que Deus, inclusive. E essa sentença proferida sobre o rei de Tiro, mesmo terrestre, também era vinculado a isso. Alguém que olhava seu império, olhava tudo que construiu a nação, se orgulhava daquilo e não via necessidade de Deus e se sobressaía, se orgulhava de ser superior ao próprio Deus e que Deus não daria conta de o abater. E devido a esse orgulho do coração, Deus mostrou para ele que na realidade é Ele que está no controle de todas as coisas, é Ele que está acima de todas as coisas. E se o princípio de seu reino não é vivenciado, não é armazenado dentro do coração, então a consequência é ser abatido, porque não pertence ao reino de Deus, porque o reino de Deus não está vinculado com aparências exteriores. Sendo assim, o rei de Tiro aqui, o prefigurado por Satanás, seria o mais honrado, mais estimado, mas não é isso. Quando o coração se corrompeu, então foi abatido, porque diante de Deus, os que são mais exaltados são aqueles que lhe assemelham no caráter e no coração. E Satanás, quando manifesta esses pensamentos de orgulho e supremacia, está destoando do caráter de Cristo. E assim se entra agora como o adversário de Deus, onde Deus defende um princípio e ele defende outro princípio, onde Deus trabalha com cada pessoa de forma individualmente, atuando no coração e concedendo um coração capaz de amar, ser amável, e o inimigo trabalha com os seus filhos também, aqueles que lhe dão autoridade para agir, atuando no coração e colocando no coração o desejo de engrandecimento, o desejo de orgulho. Aí nós vemos dois reinos estabelecidos. Um reino formado por Satanás, onde visa a pompa, o que é exterior, o que é visível, e o reino de Deus, onde visa o que é interior,
onde transforma o ser por completo. Com isso, já na história de Ezequiel, podemos nos perguntar: Senhor, eu pertenço a qual dos reinos? Qual desses governadores tem governado a minha vida? O que governava o rei de Tiro, e que o rei de Tiro foi tão assemelhado a ele, ou a Jesus? Que sejamos nós tão assemelhados também a Jesus, e assim pertencermos ao seu reino. O capítulo 29 de Ezequiel, ele veio trazendo também a respeito de outras nações, e agora ele traz a respeito do Egito. E o Egito também seria alguém que receberia castigos, juízos da parte de Deus. Deus se faria conhecido diante deles, assim como se fez a Tiro através de seus juízos. Mas aqui com relação ao Egito, nós vemos o desejo de Deus em restaurar, em curar, em fazer deles uma nação diferente. O verso 12 do capítulo 29 diz o seguinte: mas assim diz o Senhor Deus: ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos, para o meio dos quais foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, à terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. Então Deus, ao infligir juízo sobre as nações, ele tem um único desejo: restaurar, curar. Quando nós vamos ver a história do povo de Israel entrando na terra Canaã, Deus faz com que o povo de Israel não destruísse algumas nações, porque a medida ainda da iniquidade deles não havia alcançado o limite. Eles não estavam ainda maduros o suficientes para receber o juízo de Deus, e Deus lhes daria mais tempo para poderem então reconhecerem a Ele como possuidor de todas as coisas, e se fizerem isso, se tivessem feito isso, estariam então agora sendo não destruídos, mas redimidos. E Deus, ao lidar com todas as nações, ele tem esse desejo: salvar, restaurar, redimir. Se ele faz assim com as nações, ele faz assim com pessoas individuais também. Naquele tempo e hoje em dia, Deus não atua infligindo seus juízos, provações e dificuldades com o desejo de fazer sofrer, com o desejo de exterminar, com sendo alguém déspota. Não, ele faz com o desejo de curar, de restaurar. Assim como o Egito, tendo andado, sendo a aprovação do povo de Deus por muitos momentos, e Deus ainda mantendo o desejo de restaurar esse povo, também Deus tem o desejo de restaurar seus filhos hoje em dia. Deus tem o desejo de atuar em nosso coração, o desejo de atuar em muitos corações que nós vemos aí afora, que nós vemos até meio desesperançados e que aos nossos olhos já parecem sem solução, mas Deus tem solução. Se nós olharmos para a história do Egito, já pensaríamos: Deus ainda quer restaurar o Egito? Deus aqui nessa situação ainda via alguma coisa e atuava com misericórdia? O que dirá de muitas pessoas que vivem ao nosso redor, que também são objeto, alvos da misericórdia de Deus. E Deus, por vezes, vai nos usar como esses instrumentos de misericórdia. Assim como Ele usou outros homens, como Nabucodonosor, como instrumentos de juízo, Deus também usa homens como instrumentos de misericórdia. E Deus quer te usar como instrumento de misericórdia. Deus quer usar você também como instrumento de misericórdia. Que você hoje seja esse instrumento. Que você faça diferença na vida de alguém. Que você fale de Deus para alguém. Que você realmente mostre o quão Deus é soberano. E não só é soberano e supremo sobre todas as coisas, mas é amoroso. Deus não somente tem o poder de fazer qualquer coisa, mas Ele nos ama. Tendo alguém tão forte assim ao nosso lado, com o desejo de nos salvar, de nos redimir, o que nos poderá fazer o maligno? Somente se nós dermos brecha e oportunidade. Porque o desejo de Deus, com certeza, é salvar e redimir. E agora nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 17, onde se concentrou a nossa história em apenas poucos versos. Geraram um meio de grande meditação para nós, para pensarmos no estabelecimento do reino de Deus. Em apenas 3, 4 versos, centrou-se aí o nosso estudo. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20, nos conta o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível
aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Apenas nesses versos se concentrou o nosso estudo e a nossa meditação. E o título é a respeito do reino de Deus. Ele não é estabelecido por aparência. Mas eu gostaria de te perguntar a respeito daquilo que você sonha e almeja como o reino de Deus estabelecido. O que é que vem à sua mente quando você pensa em reino de Deus? Alguém gostaria de dar um palpite? Ou palpite não, só é declarar o que há no seu coração. Quando você ouve reino de Deus, vai pensar no que é o reino de Deus, quais são as coisas que vêm ao teu coração? Muito bem, o irmão Rodrigo disse o seguinte, ele tratou o reino de Deus que vem ao coração dele como um governo de equidade, de justiça, de amor, a instalação desse princípio na humanidade, um reino de amor. Alguém mais? Irmão Vinícius, tem um microfone aí para o senhor falar e ser ouvido por todo mundo. Eu penso também na questão aí, né, do reino de Deus, de ser algo, né, que Cristo quer nos moldar ao seu caráter, né? Então, o reino de Deus, ele quer moldar cada ser humano ao seu caráter. Ou seja, todos nós seremos iguais, né? Todos nós teremos ali o mesmo objetivo, o mesmo propósito, os mesmos gostos, né? Então, ele quer nos dar esse reino, né? E esse reino começa dentro de nós. Esse reino precisa iniciar no coração, não precisa só ser no exterior, mas ele precisa ser começado dentro de nós, porque quando Deus ganha o coração, ele ganhou tudo. Porque muitas pessoas querem mudar o exterior, eu quero parar de fazer isso, hábitos, né, igual você trouxe uma manhã aí também. Só que se Deus não entrar no coração, isso tudo não vai adiantar de nada, porque isso vai ser só por força, só por... Assim, não vai ser por amor também, até que você não vai mudar nem por amor, né? Você vai mudar por obrigação, por achar que Deus vai te julgar, vai te castigar, né? Mas quando nós entendemos que o reino de Deus é o amor, como o irmão Rodrigo falou, nós vamos entender que ele transformando o nosso coração, os outros detalhes serão muito mais simples, porque ganhar o nosso coração é o mais difícil do que mudar os hábitos, né? Igual você trouxe aquele dia. Então, seria isso para mim o reino de Deus também, se transformar, se parecer cada vez mais com o caráter dele. Muito bem. A Bia também? Então, a Beatriz tem uma definição aí do reino de Deus. Eu acho que o reino de Deus tem alegria, paz, felicidade e um reino de muita paciência, os frutos do Espírito, para mim. Muito bem. Esse povo está tudo inteirado aí no estudo, eles já dão respostas vinculadas com o estudo, que o estudo trouxe, tão lindo, maravilhoso. Mas quando eu penso também no reino de Deus, não sei você, mas até antes de ler, a gente, quando vai pensar no reino de Deus, pensa Jesus rasgando o céu, vindo nas nuvens do céu com a multidão de anjos, com muita glória, para vir buscar os seus filhos. Nós vemos um cenário da nova terra, onde não há pecado, onde não há tristeza, onde há os frutos do Espírito manifestado, como disse a Bia, onde há perfeita alegria, perfeita paz, onde Deus realmente é o Rei, é soberano, nós o podemos ver, o podemos contemplar, Ele dirige todas as coisas. Isso não te vem à mente quando fala reino de Deus? Não? Vem também, né? A mim vem. Então essas coisas que nós pensamos como o reino de Deus estabelecido, como realmente essa glória, elas são coisas visíveis, elas são coisas materiais, elas são coisas exteriores, são coisas que nós contemplamos, essa glória toda
E isso é o estabelecimento do reino também. O reino vai ser estabelecido assim. Mas o estudo de hoje foi mais a fundo no princípio do reino, que foi o que os meus irmãos já trabalharam. Acho que eles leram o mesmo estudo que eu li hoje, e aí eles já estão na linha, no mesmo pensamento. Viu a importância de ler a mesma coisa? Então, o reino de Deus, para nós pensarmos de forma visível, veríamos Jesus vindo em glória para os discípulos, os fariseus e todos os que viviam na época de Jesus, quando Jesus encarnou, também era desta forma. Eles pensavam no reino de Deus, imaginavam a vinda do Messias, vindo, tendo domínio sobre todas as coisas, constituindo Jerusalém como um governo mundial, aceitando Jerusalém, libertando Jerusalém, recusando os outros que oprimiam a eles. Então eles pensavam em toda essa glória, toda esta manifestação. E quando Deus manda alguém para dar uma mensagem a respeito do estabelecimento do reino, quem foi esse que deu essa mensagem? Mateus capítulo 3, verso 2. Abra aí a sua Bíblia. Mateus 3, 2. Verso 1 também vai ficar mais claro. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Deus mandou um precursor à mensagem de Jesus, aquele que prepararia-lhe o caminho para o que Jesus viria estabelecer, e este era João Batista. E João Batista vinha preparando o coração do povo para receber o reino de Deus. Ele vinha, olha, se arrependa, porque o reino de Deus está próximo. E para você participar, então, do reino de Deus, é necessário você deixar o que você está fazendo, porque senão não seria uma mensagem de arrependimento. Se ele estava pregando algo de arrependimento, é porque precisava haver uma mudança, haver, então, uma submissão a Deus, uma entrega a Deus e um arrependimento das coisas feitas de forma errada. Então, quando ele prega isso, as pessoas ficam eufóricas, as pessoas pensam até que, enfim, chegou o momento onde o Messias vai vir e ele vai estabelecer seu reino. Decorridos-se alguns anos, desde que João Batista pregara, João Batista depois morrera, Jesus continuara a obra, e agora ele tinha seguidores, e muitos dos seguidores de João agora o seguiam também, e a mensagem do reino de Deus ainda era pregada. Diante dessa expectativa da mensagem que João trouxera à tona, da vinda do reino de Deus, alguns fariseus se reuniram junto a Jesus e aos discípulos, perguntando, no capítulo 17 de Lucas, o verso 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Então os fariseus, as pessoas ansiando ver o reino de Deus, perguntaram: Senhor, há tempos João Batista veio pregando a respeito do estabelecimento do reino. Ele disse que o reino estava próximo. O Senhor já está pregando, tem realizado muitas coisas. Mas afinal, quando é que o reino de Deus vai chegar? Até então vocês só estão pregando. João Batista pregou, você prega, mas e o reino de Deus? Quando é que vem? Então, quando eles fazem essa pergunta para Jesus, Jesus vai falar a verdade sobre o reino de Deus. Ele vai tornar claro, ele vai abrir os olhos deles para que eles entendam que o reino de Deus não era exatamente aquilo que eles estavam pensando. O reino de Deus não é Cristo vindo nas nuvens, estabelecendo a cidade santa, como no nosso caso. O reino de Deus não era o Messias vindo como um governador terrestre, libertando o povo de Israel, colocando ele sobre a supremacia do mundo e lhes concedendo um reino de paz,
onde eles não eram oprimidos, onde eles tinham liberdade, inclusive para cultuar a Deus, o reino de Deus não estava baseado nessas coisas, porque não se estava vinculado com coisas exteriores, com coisas visíveis, e é isso que o coração humano normalmente almeja. Quando nós vamos julgar algo, esperar algo, normalmente nós atrelamos a coisas que são visíveis, a coisas que são palpáveis. Mas no estudo de hoje nós vimos que o reino de Deus, ele não é apenas um local, um governo, mas ele é um princípio. O governo de Deus, o reino de Deus é um princípio. Ele primeiramente vai ser estabelecido nos corações, porque é ali o local de um princípio. Onde é que os princípios são estabelecidos? Nos corações. Então o reino de Deus, ele começa onde? No coração, com o estabelecimento do princípio na alma, e assim fazendo com que o reino de Deus cresça e prospere. Quando ele então é interrogado com isso, ele dá essa resposta. A partir daí ele vai passar a falar com os discípulos, dando um vislumbre a mais a respeito desse reino que seria então estabelecido. Quando nós pegamos o verso 21, nós vamos ver o seguinte: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Então, quando Jesus vai falar a respeito de seu reino, ele vai dizer que o reino ele não era visível, porque o reino estava dentro de cada pessoa. O reino estava sendo estabelecido dentro de cada uma das pessoas. E nós podemos vislumbrar diante daquela multidão que seguia Jesus, dos que estavam próximos, tanto seus discípulos, quanto curiosos, quanto opositores, como era o estabelecimento do reino. Se o estabelecimento do reino ele é no interior, ele é no coração, então o estabelecimento do reino não depende unicamente de Jesus, mas de cada pessoa, porque está sendo estabelecido dentro de cada pessoa. E vislumbrando aquela multidão, você poderia ver como é que estava o estabelecimento do reino dentro de cada um dos corações. Dos discípulos, estava a tal ponto estabelecido. Dos curiosos e críticos, a tal ponto estabelecido. Daqueles que eram os perseguidores de Cristo, a tal ponto estabelecido também. Diante disso, eu te pergunto, a que nível está estabelecido o reino de Deus em sua vida? Em que nível está esse estabelecimento? Na vida de cada um ali tinha uma forma. E alguns corações pareciam mais suscetíveis ao reino de Deus e outros não tão suscetíveis. E isso se dava pelo quê? O parágrafo começa: dias virão, diz ele. O final desse parágrafo diz assim: dias virão em que volvereis atrás o olhar, saudosos das oportunidades que ora fruís de andar e falar com o Filho de Deus. Próximo parágrafo: por causa de seu espírito egoísta e terreno, os próprios discípulos de Jesus não podiam compreender a glória espiritual que lhes buscava revelar. Não foi senão depois da ascensão de Cristo para seu Pai e do derramamento do Espírito Santo sobre os crentes que os discípulos apreciaram plenamente o caráter e a missão do Salvador. Então, para aqueles que têm um coração egoísta e terreno, não havia discernimento com relação ao reino de Deus. E o reino de Deus não estava sendo estabelecido naqueles corações. E por vezes os próprios discípulos, armazenando um espírito assim, deixaram de compreender o reino de Deus que estava sendo estabelecido. E quando eles receberam o Espírito Santo lhes abriu os olhos, o entendimento, eles caíram em si. O Espírito Santo fez com que eles entendessem que tudo que eles vivenciaram era, na realidade,
o estabelecimento do reino de Deus. Era, na realidade, Deus em pessoa, estabelecendo o seu governo, estabelecendo os seus princípios na vida de cada uma das pessoas que ele entrou em contato. Diante disso, quando eles pensam nas oportunidades perdidas, aí vem um sentimento no coração. E antes de eu falar sobre esse sentimento, minha esposa quer contribuir com um comentário. Ela vai receber um microfone e até ela comentar, então nós vamos ver que diante a essa falta, a esse espírito armazenado durante tanto tempo, sendo terreno e egoísta, ficaram tão cegados com relação ao estabelecimento do reino que eles só caíram em si depois que receberam o Espírito Santo. Minha esposa? E isso é interessante, Cleiton, porque Satanás sempre está tentando nos roubar alguma coisa. E a gente tem que pensar isso. E naquele momento ele roubou a oportunidade dos discípulos viverem a maior experiência da vida. Depois eles viveram uma experiência muito grande. Mas antes poderia ter sido algo extraordinário. Imagine eles dormirem e acordarem ao lado de Jesus. Imagina como poderia ter sido ali no Monte da Transfiguração, se mais os 3 que estavam preparados ainda não estavam totalmente preparados. E ali é claro dizer que Deus queria se revelar a todos eles, mas só aqueles 3 poderiam suportar no momento. Agora imagine se todos estivessem, né, com os sentimentos corretos, com a visão correta. Então, de certa forma, por estarmos no mundo e contemplarmos, né, como que Satanás vai conduzindo as coisas, a nossa mentalidade, os nossos conceitos vão sendo alterados. E quantas vezes o que a gente carrega na alma, ou às vezes o fato de ver alguma coisa de um outro jeito, nós perdemos a oportunidade. Estar aqui na escola, viver aqui dentro é uma grande oportunidade, mas quantas vezes Satanás quer nos roubar a alegria de estar aqui, de dormir e acordar todo dia, fazendo culto, vivendo algo especial ao lado de Deus. Quantas vezes Deus quer nos roubar a alegria de estar junto com os outros, como as diferenças nos fazem crescer. E você aí em casa também tem que pensar, né? Tudo que eu passo e tudo que é aparentemente um problema, de fato não é uma bênção, e Deus está querendo nos levar para algo maior. E tudo contribui para que o reino dele seja estabelecido na nossa alma. Então eu também vi por esse lado. E Deus é um Deus de misericórdia e amor, porque depois o Espírito vem e eles têm a segunda oportunidade de viverem algo extraordinário com Deus. Que nós possamos viver o nosso presente de modo, ligados ao Espírito, porque somente o Espírito Santo vai nos fazer viver a vida como tem que ser, senão a gente vai continuar perdendo oportunidades e pode ser que seja tarde demais e o Espírito Santo não consiga recuperar. Muito bem. E quando eles recebem então o Espírito Santo coloca no lugar as coisas que não estavam no lugar, os pensamentos que estavam deturpados, estavam focados nas coisas erradas, porque tinham um coração egoísta e terreno. Depois de clamarem a Deus pelo envio, pela presença do Consolador, eles recebem o Espírito Santo e o Espírito Santo abre o entendimento deles e eles passam a compreender como é que o reino de Deus estava sendo estabelecido e passam a entender melhor a Deus. Quando eles então caem em si, quando recebem o Espírito Santo, eles relembram, como disse minha esposa, tudo que eles viveram ao lado de Cristo. E eles percebem, Deus esteve ao nosso lado, Deus comeu da nossa comida, Deus andou conosco, Deus dormiu ao nosso lado, Deus sorriu conosco, Deus nos deu conselho, Deus se relacionou com a gente, Deus foi pescar conosco, nós estivemos em vários momentos com Ele, nós oramos com Ele, e quando isso cai em si, e eles percebem a realidade de quem Deus era e como Ele se manifestara, agora surge um desejo diferente no coração. O mesmo parágrafo que eu comecei a ler, que foi por causa de seu espírito egoísta, a metade desse parágrafo vai dizer assim:
As maravilhas de sua vida passavam por diante deles e eram como despertados de um sonho. Percebiam que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo viera realmente de Deus a um mundo pecaminoso para salvar os caídos filhos e filhas de Adão. Os discípulos eram então, aos seus próprios olhos, de muito menos importância do que antes de haverem reconhecido isso. Quando o Espírito Santo caiu sobre eles e o coração deles agora sentiu sua influência, eles perceberam que, de fato, Jesus estivera entre eles, era o Filho de Deus, e ele tinha sido enviado por Deus como o seu unigênito para salvar a humanidade. E quando eles entenderam isso, o que é que perdeu-se de vista dentro deles mesmos? O cuidado que eles tinham com eles próprios. O texto diz que agora a vida deles se tornou de muito menos importância do que antes deles entenderem que Jesus viera para salvar. E agora, ao olharem para as pessoas que precisavam ser salvas, esqueciam-se de si mesmas. Quando o Espírito Santo descer sobre nós e nós recebermos o Espírito, isso vai ser o efeito causado. Nos esquecermos de nós mesmos para avaliarmos quão grande foi o preço pago para a salvação das multidões que estão ao nosso redor. E julgaremos a nossa vida de tão pouco valor que não nos importará sofrermos pelo Evangelho para que outras pessoas se encontrem com Cristo e recebam do mesmo Espírito e receba o mesmo reino e passe a fazer parte então do reino de Deus. Quando nós recebermos o Espírito Santo, nós seremos transformados e o nosso pensamento será agora ido para o lugar certo. Que sejamos nós batizados com o Espírito assim como os discípulos o foram. Porque essa é uma grande necessidade, como nós comentamos em estudos atrás, a respeito do princípio também do reino de Deus, que na história do bom samaritano, que era o amor, e que esse amor não era algo que vinha inerente do coração, mas era um dom concedido por Deus, que nós possamos receber deste princípio celestial do amor, de seu princípio do reino estabelecido em nós, para que nós possamos observar as coisas visíveis como Deus observa, e entendendo que o próprio reino de Deus não é exatamente como a gente imagina. Quando eles então pensam em tudo isso, nessa majestade, oportunidade que eles tiveram de conviverem com Cristo, estarem ao seu lado, além do sentimento de regozijo, vem o sentimento de remorso, porque eles não mais tinham a oportunidade, de acordo com aquilo que Jesus disse para eles. O verso 22, a seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Jesus estava dizendo aqui para eles, vai chegar um momento onde vocês vão olhar para trás diante de todas as oportunidades que vocês perderam e elas não voltarão. E eles olhavam para o momento em que eles passaram ao lado de Cristo e não aproveitaram. Tomé, que estabeleceu-se uma norma para crer: Senhor, eu só vou crer se eu tocar o dedo na ferida, senão não vou acreditar em Ti. Pedro, que o negara. Então tudo isso veio ao coração, e com um misto de alegria por saber que realmente Jesus era Deus, mas com um sentimento de remorso, porque eles não aproveitaram a Deus o tanto quanto deveriam. Por fim, quando o Espírito Santo trabalha em seu coração, a partir dali eles se tornam resolutos em pregar e viver ao lado de Deus. Porque além do sentimento de remorso, a convicção de que Jesus, que era de fato amigo deles, estava no céu e trabalhava a seu favor, encheu-os o coração de esperança. Que na realidade essa é a obra do Espírito. O Espírito Santo não só quer nos causar arrependimento, no intuito de nos deixar
completamente arrasados e tristes pelo remorso das coisas erradas que fizemos, mas sempre acompanhado com arrependimento, vem um sentimento de esperança de uma nova vida. Essa é a obra do Espírito. Se nós somos levados apenas ao constrangimento e a uma decepção tão grande conosco mesmo, a tal ponto de não vermos esperança, isso não é obra do Espírito. Porque o Espírito Santo só trabalha para salvar. E não há salvação se nós ficamos afundados em nossos pecados, nos sentimentos de nossa culpa, porque Jesus não veio para culpar, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Então, sempre que houver uma obra do Espírito em nosso coração, o arrependimento tem que ser acompanhado de um senso muito grande de esperança, de que há solução, de que há remédio para a nossa vida. E eles foram assim, levados por essa grande esperança e alegria de entenderem de que Cristo realmente estava atuando por eles e que para eles havia solução. E eles tinham sim sido perdoados. E agora nós vamos ver o capítulo falando a respeito do estabelecimento do reino em nossos dias. Assim como nos dias de Cristo eles vislumbravam a vinda do Messias e eles sendo libertos do poder romano, assim nós também temos alguns vislumbres sobre o reino de Deus sendo estabelecido e nós podemos contemplar o reino de Deus sendo estabelecido. E nós vamos ler o parágrafo: tão verdadeiro é agora. O parágrafo começa assim: tão verdadeiro é agora, diz o seguinte: tão verdadeiro é agora como nos dias dos apóstolos, que sem a iluminação do Espírito Divino, a humanidade não pode discernir a glória de Cristo. A verdade e a obra de Deus não são apreciadas por cristãos amantes do mundo e transigentes, não por caminhos fáceis, de honras terrenas ou de conformidade com o mundo, encontram-se os seguidores do Mestre. Estão muito além das veredas, ou estão muito além nas veredas da labuta, da humildade e do vitupério, nas primeiras linhas da batalha contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E agora, como nos dias de Cristo, são incompreendidos, vituperados, oprimidos pelos sacerdotes e fariseus de seu tempo. Assim como a realidade dos discípulos foi outrora de que aqueles que receberam o reino, aqueles que foram tocados por Deus, não eram aqueles que estavam no governo da nação, não eram aqueles que estavam sendo estimados, ao contrário, eram aqueles que estavam sendo humilhados, vituperados, andando por caminhos muito difíceis, por sendas de humilhação, pela vereda do trabalho do reino de Deus com tanta dificuldade e sofrimento. E essa é a realidade também hoje em dia. Os servos de Deus estão na mesma condição, sendo perseguidos, humilhados, e quando nós nos encontrarmos nessa situação, lembremos de que o texto nos disse que os servos de Deus, os trabalhadores do reino, estão nessa condição. Então não nos é um cenário de desgraça passarmos por sofrimentos e dificuldades, humilhação, rejeição, porque essa foi a senda que acompanhou a Cristo e todos os seus seguidores. E isso não há de ser diferente hoje em dia. O Espírito Santo moverá o coração de seus filhos e o Espírito Santo produzirá um espírito antagônico ao espírito do mundo, que causará com certeza perseguição por parte dos que são terrenos. Com isso não precisamos nós nos desesperarmos, mas confiarmos realmente que, agindo assim, nós estaremos seguindo os princípios do reino. E para nós irmos para o final, então, de nosso estudo, encontrem o parágrafo que começa: o governo sob que Jesus viveu O governo sob que Jesus viveu era corrupto e opressivo. Clamavam de todos os lados os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil, não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação.
Não interferiu com a autoridade nem com a administração dos que se achavam no poder. Aquele que foi o nosso exemplo conservou-se afastado dos governos terrestres, não porque fosse indiferente às misérias do homem, mas porque, parte principal agora, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas, mas para ser eficiente, a cura deve atingir o próprio homem individualmente e regenerar o coração. Então, Jesus, em seu método de trabalho, ele não estava tão afim de liderar os governos, a nação, senão em governar a cada uma das pessoas, concedendo-lhe o remédio da nação. Qual é o remédio para a nação? Para o estabelecimento do reino? A restauração, a regeneração de cada coração, de cada pessoa. Quando isso acontecer, aí a sociedade vai mudar. Quando no céu nós estivermos com Jesus, pela sua graça, e lá for um reino de equidade, de bondade, de justiça, por que é que vai ser assim? Porque o coração de cada um dos que estão ali serão regenerados, transformados, serão realmente justos, santos, puros, bons, e assim se formará um reino completo. Por isso que o estabelecimento do reino, ele não é exterior, é interior. O reino de Deus precisa transformar o nosso coração, para que a realidade ao redor também seja transformada. A sociedade não vai ser transformada por governadores, por prefeitos, por presidentes, por quem quer que seja. Vai ser transformada quando os corações de seus filhos forem regenerados, quando seus filhos receberem do remédio e não mais viverem de forma egoísta. E assim a sociedade vai sentir uma grande diferença. Por isso que o reino de Deus, ele é estabelecido e pode ser estabelecido agora. Quando digo pode ser estabelecido agora, não estou querendo que a sociedade toda vai aceitar e vai se converter a Cristo, mas estou dizendo que o reino de Deus pode ser vivido no local onde nós estamos. A escola de profetas pode ser um local onde o reino de Deus seja já estabelecido na terra, se os corações aqui presentes forem corações regenerados, transformados por Cristo. O reino de Deus pode estar sendo estabelecido em seu lar também. Se no seu lar os corações forem regenerados, alcançados pelo Espírito Santo e transformados por Ele. Se isso for alcançado, o reino de Deus está realmente bem perto, bem próximo, estará sendo vivido. Como a música que cantamos ao início, o céu é Jesus. Se Ele estiver entre nós, se Ele estiver aqui, iniciou-se para nós o reino de Deus. A eternidade começa. A nossa vida não precisa ter um fim. A nossa vida pode sim ser eterna. Se estivermos ao lado de Jesus, mesmo que venhamos a dormir, será apenas um descanso. Mas a nossa vida estará guardada em Cristo Jesus. Então o reino de Deus, ele começa dentro do nosso coração. Não com coisas exteriores, mas com uma transformação de coração. E para nós finalizarmos, quando nós passarmos a viver isso, entendermos que o reino de Deus se inicia assim, pela restauração do nosso coração, e o nosso coração for transformado, haverá a mesma declaração de nossos lábios, assim como Paulo declarou, em Gálatas capítulo 2, verso 20. Abra sua Bíblia. Gálatas capítulo 2, verso 20. Diz o seguinte lá: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando nós recebermos esse Espírito Santo e o reino de Deus então começar a ser implantado dentro do nosso coração, nós poderemos dizer que realmente o reino de Deus começou, porque Cristo vive em nós. E quando Cristo viver em nós e nós tivermos sido crucificados com Ele, então nós seremos embaixadores de seu reino. 2 Coríntios capítulo 20 diz o seguinte, capítulo 5, verso 20 diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Deus tem um reino, e Deus, nesse reino, aqui nessa terra, tem seus representantes, tem seus embaixadores, e esses embaixadores seremos eu e você,
se recebermos o Espírito Santo, tivermos um coração regenerado e podemos dizer como Paulo: já não vivo mais, estou morto. Cristo vive em mim. Que o reino de Deus seja estabelecido em sua vida. Que não viva mais você, mas que Cristo viva em ti. E aí então você estará gozando do reino de Deus. Que possamos nós também pertencer ao reino de Deus aqui e agora, pela regeneração de nosso coração. Convido você a se ajoelhar neste momento, você de casa também, se for possível. Se não, só feche seus olhos para que nós possamos orar, pedir-lhe o auxílio, pedir que Ele nos envie seu Espírito Santo para sermos regenerados. Senhor nosso Deus, nós tivemos a declaração das Escrituras hoje que o Teu reino não é estabelecido de forma visível, mas é estabelecido de forma interior. E nós queremos, Senhor, fazer parte de Seu reino. Nós queremos ver estabelecido dentro de nós os princípios de Teu governo. Nos permita sermos Teus embaixadores nessa terra que por vezes não Te representa. Senhor, não nos permita seguirmos o Deus deste século, o rei de Tiro, a Lúcifer. Não nos permita seguirmos os seus princípios de pensar em si próprio, de orgulho, de egoísmo, de exaltação, mas possamos ter um coração regenerado, um coração que é humilde, que é abnegado, que ama de forma verdadeira e que por fim pertence ao Teu reino. Nos faça embaixadores Teus neste mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que você esteja vivendo hoje o reino de Deus. Que o reino de Deus comece em teu lar, comece em tua vida. Em nome de Jesus.